Olá, queridos estudantes. Nesta unidade, nós iremos trabalhar a continuidade dos fundamentos das propostas pedagógicas e alguns dos seus principais autores. Para quem está cursando pedagogia e pretende entrar no mundo da educação, é fundamental que a gente possa compreender as ideias principais dos pensadores que tanto influenciaram a educação. Nesta unidade, nós iremos abordar Jean Piaget, seus pressupostos e a sua fundamentação teórica e as principais contribuições dele para a educação. Levi Vygotsky, dentro da característica da educação histórico-cultural. E, para concluir, iremos estudar as influências de Álvaro Vieira Pinto e Paulo Freire. Primeiramente, temos Piaget nesta unidade. Piaget foi um importante teórico do processo de conhecimento humano, chamado epistemologia. A epistemologia genética defendida pelo Piaget fala que o indivíduo passa por várias fases de desenvolvimento ao longo da vida. O conhecimento ele não pode ser concebido como algo pré-determinado, como a gente viu em outras correntes pedagógicas. Ele é determinado, então, pelas estruturas internas do sujeito. E todo conhecimento precisa da interação com o meio para a elaboração de um novo conhecimento. Piaget era forte crítico do ensino tradicional herdado do século XIX, em que os alunos são considerados meros receptadores, recebem o conteúdo todo pronto. Método esse que o educador Paulo Freire também problematiza, chamando de educação bancária. Paulo Freire defende na sua pesquisa alguns estágios do desenvolvimento, entre eles sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Nesta unidade, nós iremos abordar cada um deles, identificando a idade prevista, uma média de comportamento e como se dá o conhecimento em cada estágio. Lembrando que a ideia defendida por Piaget, que os estágios eles não são estanques e eles não acontecem de forma abrupta. Eles são fases do desenvolvimento que ao longo da trajetória do indivíduo em interação com o meio, ele vai evoluindo, crescendo e avançando para um próximo estágio. No segundo tópico dessa unidade, vamos falar sobre Vygotsky. Levi Vygotsky enfatiza o papel da linguagem e do processo histórico-social no desenvolvimento do indivíduo. Sua questão central é a aquisição de conhecimentos pela interação do sujeito com o meio. Vygotsky foi também um importante pensador da sua área na época. Ele foi pioneiro no conceito de que o desenvolvimento humano intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida. Para Vygotsky, a criança internaliza essas interações com o ambiente e assim ocorre o desenvolvimento, que acontece de fora para dentro. A cultura é uma das principais influências para que ocorra o desenvolvimento mental. Ela indica os caminhos e também a forma da criança aprender. Vygotsky defende que o espaço onde a criança vive e interage é muito importante e que a escola deve sim proporcionar experiências, vivências para que a criança possa aprofundar os seus conhecimentos. Por fim,
trazemos a ideia de Paulo Freire e Álvaro Vieira Pinto. Faremos um destaque nessa unidade de Paulo Freire e Álvaro Vieira Pinto, que foram os pioneiros na articulação e na construção da educação numa perspectiva efetivamente humana, democrática. Eles falam de lugar de sujeitos das classes populares, sobretudo trabalhadores e trabalhadoras que muitas vezes são marginalizados pela sociedade. O maior ponto em comum de ambos é o pensamento dentro da educação para jovens e adultos, numa perspectiva de educação popular. Existe uma abordagem muito significativa nas questões de alfabetização, em um cenário caracterizado pela resistência no âmbito das teorias em educação com um questionamento real e uma organização da classe trabalhadora. Paulo Freire questiona essa alfabetização chamando de educação bancária, onde muitas vezes é apenas depositado o conteúdo sem que haja uma real interação do indivíduo com o conhecimento. As questões consideradas centrais nas ideias de ambos os teóricos é a compreensão da realidade da educação de jovens e adultos, principalmente voltado para a educação rural. As principais ideias defendidas por Paulo Freire abordamos nesta unidade e sintetizamos em 5 principais ideias: a educação para a cidadania, a aprendizagem significativa e contextualizada não só na vida como no ambiente escolar, a autonomia e a escuta ativa por parte dos professores que fazem o papel de mediação no conhecimento, a ação local para o impacto global. Então, pensar que a educação escolar ela pode e deve influenciar as estruturas sociais, e defende as políticas públicas integradas, falando de uma educação igualitária para todos. Fechamos essa unidade, então, com o importante conceito que é aprofundado do professor mediador dentro dessa perspectiva. O conceito de professor mediador começou a ganhar espaço nos anos 70. Foi nesse período, por meio da pedagogia progressista, que teve início um repensar das relações em sala de aula. Assim, caminhamos então para a próxima unidade, onde daremos continuidade às diferentes visões pedagógicas e, na próxima unidade, iremos abordar a visão de Dermeval Saviani, dentro dessa perspectiva histórico-crítica, e explorar o conceito de mediação dialética na prática educacional. Bons estudos para todos nós!